Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estelares, onde nós recebemos grandes criadores de conteúdo de diversos nichos para compartilhar com vocês suas experiências, especificidades dos seus nichos. E hoje eu estou tendo o prazer aqui de receber a Daniela Meira. Daniela, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa super legal aqui hoje. Prazer é todo meu, Andréa. Já aprendi muito com você, viu? Que bom, que bom. Fico feliz de poder contribuir aí com a jornada de todo mundo. Daniela, se você pudesse se introduzir uma bio curta, média ou longa, o que você preferir para o pessoal aqui entender melhor o que você faz, como você se apresentaria? Vamos lá, eu sou advogada de direito digital, também sou influenciadora e infoprodutora, então eu vivo esse mundo digital, né? Mas eu fui me especializando em direito digital porque eu não me identificava com nenhuma área, então eu nunca me vi muito na advocacia tradicional. Na época que eu me formei, já há 7 anos, não existia o direito digital, né? Então eu não me identificava. Quando eu descobri o direito digital, depois de formada, fiz pós-graduação, depois eu engravidei, e aí a minha mini bio é sempre contando a minha vida pessoal, tá, gente? Porque a gente é criador de conteúdo, a gente conta as histórias. E aí quando eu engravidei, eu comecei a acompanhar o pessoal do nicho de maternidade, muitas dicas, muitas influenciadoras do nicho de maternidade. E aí eu falei, caramba, esse mercado precisa de advogada, né? E elas precisam de uma advogada que fale a mesma linguagem, que também seja mãe e tal, e comecei a ver o lançamento de cursos, enfim. Fui me envolvendo mais, mandando mensagem para as influenciadoras, e aí as coisas foram acontecendo. Então, hoje eu atendo muitas influenciadoras do nicho de maternidade, muitas empresárias digitais também, tenho escritório e acabei lançando os meus cursos para advogados. Mas, do ponto de vista LinkedIn, né, eu sou professora de pós-graduação, sou CEO do meu escritório e também tenho a escola. Sensacional. E você notou, assim, alguma resistência da sua parte e das pessoas ao seu redor quando você falou, vou criar conteúdo, vou falar disso nas redes sociais, porque você já está quanto tempo criando conteúdo? Então, eu crio conteúdo desde junho de 2019. Tá. Só que eu não apareci em vídeo nem em foto, porque eu morria de vergonha. Então, eu me formei ali em dezembro de 2018. E aí o meu pai é empresário já há muitos anos, falou assim, Dani, você precisa colocar lá no Instagram que você é especialista e tal. É uma história um pouco diferente mesmo. Da média. E aí eu falei, não, eu não, de jeito nenhum, não sou especialista, tô fazendo pós-graduação agora, e criei o Dicas de Direito Digital e comecei a postar conteúdos fixos, aquele post de Canva mesmo, sabe? E aí eu fui trabalhar em outros lugares, enfim, pegar experiência também como advogada, não tinha coragem de me posicionar. E aí eu voltei depois que a minha filha já tinha 2 anos, né? Que eu já tinha uma experiência no off, com essas mensagens, alguém vai indicando e tal. Eu tinha esse perfil, mas meio parado, né? Aí eu comecei pra valer em novembro de 2022. Eu gravei um vídeo e falei, vou pra cima. Meu marido até falou na época, falou assim, tá, mas não adianta você gravar um vídeo só, né? Você tem que gravar vários. Aí eu falei, não, pode deixar, desafio aceito. Aí de lá, lógico que não foi tão constante assim quanto é hoje, né? Mas de lá pra cá, o meu escritório em 3 anos cresceu surrealmente. Hoje eu sou vista como referência, assim, por conta da internet, por conta do Instagram. É meio absurdo, assim, não, mesmo. Sensacional. E assim, a internet, de quando você começou, por mais que não pareça tanto tempo, 2019, a gente tá em 2026... O Instagram era diferente, o TikTok não tinha esse protagonismo todo que tem hoje, não tinha YouTube Shorts, muita coisa mudou, né? Você sentiu que você precisou se adaptar o tempo todo no conteúdo? Como é que você vê essa evolução agora, olhando para trás? Uma coisa que foi muito boa para mim foi que a minha proposta sempre foi ser uma advogada sem juridiquês. Então eu já sempre trouxe nos stories essa pegada mais TikTok, vamos falar assim. Só que eu tinha dificuldade e até resistência em trazer para o feed, justamente porque o mercado jurídico é muito tradicional e as pessoas julgam, né? Então, por mais que meu pai tivesse apoiado essa minha vinda para o digital, todo mundo e aí, já tá ganhando dinheiro do digital? Porque os clientes vinham mais do off, né? Então, até você realmente parar de ser vista também como advogada blogueira, ou as pessoas acharem que você vai fazer dancinha, e você conseguir passar a sua mensagem do tipo, eu sou uma advogada mais moderna, mas eu sou uma advogada, né? Tem esse desafio. E aí eu senti muitas vezes essa pressão do mercado do tipo, preciso fazer trend, preciso fazer música em alta, preciso ser mais assim, porque eu não sou, na verdade, né? Então eu tento trazer essa linguagem assim, espontânea, sem juridiquês, e mantive essa constância. O que eu tenho feito agora só é mais pegado mesmo uma linguagem, eu sou maior no Instagram do que no TikTok, né? Então eu tenho pegado mais essa linguagem TikTok e trazido pro Instagram e vice-versa, e eu tô com esse desafio de ir para outras redes, porque eu cresci como uma boa millennial no Instagram, né? E aí agora eu tenho o desafio de ir pro TikTok com essa linguagem jurídica que é difícil, né? Porque eu não posso usar de tantos recursos quanto do Instagram. Então, sim, eu tenho essa dificuldade, assim. E fico tentando acompanhar o que está acontecendo,
Porque apesar de eu trabalhar com isso, se o Instagram cai, ele é a minha principal rede, né? Então é bom até a gente pensar nisso. Você falou de um ponto muito interessante agora. Tem várias. Você foi falando, vai abrindo várias caixinhas de coisas que eu quero te perguntar. Mas você falou, hoje o Instagram é uma fonte de prospecção, de sedimentação da sua marca pessoal muito forte, e você depende disso também, da plataforma, né? E um caso específico que eu vejo que você lida nas suas redes sociais e que eu acho que é uma dor de muitos criadores de conteúdo é o momento em que você passa a depender de uma conta e você está à mercê de uma plataforma, né? Qual que tem sido a sua visão dos últimos tempos sobre isso? Tem crescido essa necessidade? Tem acontecido coisas completamente fora que você não esperava? A gente vê muitas injustiças, né? Por isso que eu falo, apesar de eu trabalhar recuperando contas, a gente vê muitas injustiças. Então, é claro que é a minoria, mas a gente vê conta de criadores grandes não voltarem, simplesmente porque a meta não concorda, sabe? A gente vê, às vezes, o cumprimento de decisões, a gente consegue a ordem judicial, mas a conta não volta mesmo assim, ou demora, por exemplo, 6, 7 meses para uma conta voltar. 6, 7 meses para um criador de conteúdo é muito tempo, né? Então, a gente consegue multa, consegue indenização? Consegue, mas muitas vezes não supre o prejuízo, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio. A gente viu uma migração de mercado, a gente teve a época das contas hackeadas, né? Foi quando o meu escritório cresceu bastante ali em 2023. Era muita conta hackeada, a gente recuperava as contas. E aí depois foi passando para conta desativada, conta suspensa. Hoje a gente tem muita restrição de conta, por conta do CONAR também, acho que é interessante a gente até falar disso. Muita restrição de conta, muita questão de criador divulgando publi de forma errada e tudo mais. E aí a gente tem alguns acordos de cooperação, né, da Meta, do CONAR, enfim, algumas questões aí jurídicas chatas, mas que acabam interferindo. Então, às vezes, não é que a conta caiu só por conta de uma inteligência artificial. A conta caiu por uma ordem, por uma restrição no Brasil. Então, a gente tá sempre com problemas novos, né? Direito digital é sempre você entender primeiro o digital, eu sempre falo isso, depois o direito. Porque o direito, no final das contas, não muda tão rápido quanto o digital. Uma coisa que eu noto é que quando eu e você éramos mais novos e a gente olhava para a internet, a gente tinha muito mais essa impressão de que era uma terra completamente sem lei, né? Onde valia tudo, e a gente viveu até determinados momentos em que a justiça brasileira começou a ir para cima das redes sociais, tanto que tem um icônico caso daquela vez em que o vice-presidente do Facebook, que acho que ele era o presidente da partição do WhatsApp, o cara foi preso, não foi? Porque ele não liberou o acesso e tal. E aí, pra mim, aquele episódio ele é meio canônico, assim, na história da lei, da justiça brasileira pra cima das big techs, assim, ok, os caras não são tão... como é que eu poderia dizer? Eles não são tão intocáveis quanto a gente pensou que eles eram, né? Aquilo parece que abriu um precedente para várias outras coisas começarem a acontecer. Depois a gente viu com o Monark, várias decisões, enfim, com vários tipos de episódios diferentes. Hoje em dia a gente está num Brasil tão polarizado que se eu cito determinado exemplo, pronto, o cara é de esquerda, de direita, é isso, aquilo, outro, tipo, não. É só pra gente falar da parte técnica mesmo. Mas hoje, de fato, a gente está vendo essa parte essas novas diretrizes que tem a ver com a conexão entre as big techs e o CONAR, porque a gente chegou num ponto em que existe uma crise de confiabilidade no mercado de influência. E aí essa enxurrada de bets entrando no Brasil. Várias coisas irregulares. Aí você tem a Virgínia na CPI, aquilo virando um grande teatro. Como é que você está vendo? Se você pudesse explicar para quem está aqui assistindo a gente o que está acontecendo. Pelo amor de Deus, Daniela. Vamos lá, que é difícil responder isso, viu? O que aconteceu? A própria pandemia, ela acelerou muito, né, o digital. Então, o direito, como sempre mais retrógrado, né, ele não conseguiu acompanhar o digital, a evolução digital. Então, o fenômeno das bets, ele vem muito daí. As pessoas em casa começaram a jogar, as bets chinesas, russas, as de fora, não são nem as brasileiras que a gente consegue processar, começaram a dominar o mercado. E a gente tinha uma legalização, então não era ilegal, mas não tinha uma regulamentação, no caso das bets, né? Então o negócio se alastrou sem regra nenhuma, de um jeito
que perdeu-se o controle, né? E aí, os influenciadores, por consequência, também. Então, assim, o guia do CONAR foi sair de recomendação para influenciadores só depois, em 2022, né? Que já estava tudo acontecendo e não precisava sinalizar publi, né? Então, a gente tem um mercado muito emergente. E aí, o que aconteceu? Os juízes, muitas vezes formados há 30, 40 anos, pegando esses casos e não entendendo nada também, né? Falando assim, Instagram é rede de comunicação, né? Como se fosse o WhatsApp, não entendendo o que são os influenciadores. Ou achando que influenciador é só dancinha, é Virgínia, é circo, é teatro, entende? Então esse é um problema muito grande, que muitas vezes os influenciadores sérios, né, eles são vistos ali, colocados no bolo dos influenciadores digitais que tem essa má fama por conta de bet, de publicidade enganosa, de tudo isso que foi feito. A gente foi meio que construindo o mercado atuando, né? Então eu cansei de fazer despacho com o juiz explicando para ele o que era o influenciador, né? Por que a publicidade é importante, trazendo isso, eu ensinando para o juiz praticamente, porque eles perguntavam mesmo, tá, mas quanto ele fatura e tal, e eu fatura muito mais que o juiz, sabe? O juiz não pode saber pra não ficar bravo. São situações que é desafiador, tanto que o direito digital, ele é muito menos lei, a gente tem algumas leis, a gente tem marco civil da internet, mas ele é muito mais pautado hoje nas decisões. Então, por exemplo, recuperação de conta, é direito do consumidor, né? A gente pegou e fez um paralelo ali, com plano de saúde, companhia aérea, banco, empresas, grandes empresas, né, que colocam termos de uso abusivos. E aí a gente fez esse paralelo e processou as plataformas. Então, a gente começou a construir o mercado, né? Porque não tinha, até 2022, 2023 não existia, né? 2022 que começou esse boom mesmo de redes sociais, de recuperação de conta. Então, é um mercado que hoje a gente vê iniciativas de educar os juízes, explicar para eles como funciona e tudo mais. Ainda é muito desafiador mesmo. E aí a questão política é importante falar, André, porque a gente teve alguns projetos que poderiam nos ajudar do lado de cá, do direito digital, né, o usuário mesmo da plataforma, e que não passaram por conta de política. Então eu até tenho uma opinião meio polêmica disso e também falam para mim, você... Manda a polêmica, que a gente já transforma em corte. Mas não é questão de petista ou bolsonarista, porque eu não estou olhando para a política, eu estou olhando mesmo para o usuário, para o direito do usuário. O usuário, às vezes, ele precisa de uma lei, de alguma coisa para combater as big techs, porque é exatamente isso. Hoje a gente vê meio que um acordão das big techs com o judiciário, eles já cederam mais, então as multas são menores, as indenizações são menores. Então é desafiador também brigar com essas grandes empresas, né? Assim, todos os dias. O que eu vejo é que essa disparidade da velocidade da inovação tecnológica com a jurisdição dos países, nas leis dos países, é um problema global, né? A gente vê a regra máxima do mundo da inovação tudo é permitido até que seja proibido. Então, se eu fizer um drone que faz isso, aquilo, o outro na casa de alguém, se não tiver uma legislação até lá, eu vou fazer o que eu quiser no meu serviço. E Uber foi assim, as redes sociais foram assim, né? E... agora, né? Isso é assim, o Elon Musk já falou há 5 anos atrás, esse negócio é mais perigoso que uma bomba atômica sem a devida regulamentação e tal. Mas a gente percebe claramente que as Big Techs, elas gostam desse cenário onde elas conseguem fazer o que elas quiserem, porque elas, na verdade, eu não sei se eu estou sendo muito parcial nessa minha visão, mas as Big Techs no mundo, elas estão se tornando praticamente um poder paralelo e muitas vezes até maior do que determinados estados. Elas influenciam eleições, não só aqui no Brasil, mas em todos os países, protestos, grandes movimentos. E aí quando o Estado vai em cima, e aí eles tiram o pé, não, a gente não tem escritório ali e tal, né? Tipo, eles dão um jeito de sair pela tangente, assim como a gente viu as bets com uma estrutura de offshore, isso, aquilo, outro, né? E esse é o grande problema, André, porque na internet tudo viraliza muito rápido, né? Então é uma estrutura muito diferente do que o judiciário está acostumado. Então a gente tem essas pautas, é legal que você trouxe, por exemplo, de censura, né? Só que na internet, às vezes você não está censurando. Remover um conteúdo é impedir que ele viralize, que acabe com a reputação daquela pessoa, né? E depois você avalia se aquele conteúdo tem que voltar ou não. E muitas vezes o judiciário vê como censura, né? E não é. Então são pontos diferentes que não tá nessa pauta da política, mas tá no dia a dia do usuário. Por quê? Porque o celular deu voz para todo mundo, né? O celular, você abre lá, você tá falando alguma coisa, você tem que conseguir remover aquele conteúdo. Eu trabalho também com remoção de conteúdo, né? E muitas vezes a gente não consegue, a plataforma não remove, o negócio tá ali manifestamente legal e a plataforma não remove,
com base na lei que existe, que é uma lei de 88, que é a nossa Constituição Federal, e liberdade de expressão e tudo mais. E é lógico que é importante a liberdade de expressão, só que o cenário que você falou, o cenário da inovação, o cenário digital é outro. Um vídeo em 2 horas viralizou, já era, acabou com aquela pessoa. Depois, a retratação que a gente consegue na justiça não vai viralizar igual, sabe? A mensagem não vai chegar para as mesmas pessoas. Então, são discussões muito difíceis. Assim. E eu vejo essa questão da censura, eu compactuo assim, da mesma opinião que você. Da mesma forma que a gente olha há anos atrás, eu lembro do episódio assim, meu pai querendo fazer uma compra no Mercado Livre e com medo, mas tô falando que eu era bem, bem pequenininho mesmo. E aí existiu toda a regulamentação dos marketplaces e tal, hoje é um lugar super seguro. Nas redes sociais, eu acredito que deveria ter uma regulamentação, porque a gente vê coisas muito absurdas acontecendo, só que essa discussão ela é sequestrada pelo debate político, polarizada, e aí invalida qualquer... Você não pode tocar num assunto que senão você é de algum lado e tal, e aí qualquer argumento morre, cai por terra aí. E o que eu percebo é que a gente está vivendo num mundo hoje da inteligência artificial onde a gente está à beira de uma chuva infinita de fake news. Né? Assim, a gente já tinha as fake news escritas, áudios, WhatsApp e tal. Só que agora a gente está com a ByteDance, dona do TikTok, lançando o modelo C-Dance 2.0, que é absurdamente real aquilo, qualidade Hollywood, os caras foram notificados pela Disney por estarem usando alguns personagens e tal. Então, e o que eu vejo é que me parece muitas vezes que esse cenário de não, assim, qualquer tipo de regulamentação é contra a população, isso parece, na verdade, a preparação de um terreno para poder fazer o que quiser mesmo e ser uma selvageria completa, né? Eu tenho um pouco dessa visão. Porque você pensa assim, eu sou advogada, mas eu sou obrigada a falar. É inviável que cada pessoa que se sinta atingida na internet procure um advogado e possa pagar por um advogado especialista em direito digital. Então, você está prejudicando a própria população. Não sou de jeito nenhum a favor de censura. Só que realmente existem muito mais coisas acontecendo na internet do que essa visão política. E é isso que a gente precisa falar. Eu sou muito a favor de regulamentação, se bem feita, claro, porque é ela que dá base pra gente ir lá pro juiz pedir alguma coisa. Se eu não tenho uma regulamentação, se eu não tenho uma regra, como que eu vou pedir pro juiz? Né? E esse é o nosso grande desafio. Então, a gente precisa de limites, de regras. O que o ECA Digital veio agora e vai ajudar muito nessa questão dos menores de idade, né? Entra em vigor agora em março. E vai ajudar bastante, porque trouxe obrigações para as plataformas. E eu vejo muito nesse sentido. O ECA Digital, ele trouxe para os pais também, os pais têm que ali, né? Pais, escolas, Estado, mas trouxe para as plataformas. A plataforma tem que fazer uma verificação de idade do menor de idade, por exemplo. Entende? A plataforma tem que se certificar ali minimamente de que aquele menor de idade não está tendo acesso a conteúdos que viciam, conteúdos que não são adequados para a idade. Então, veio com essas cobranças, né? Essas regras. E foi super positivo. Então, como com o vídeo do Felca lá, de adultização, a lei conseguiu passar. Mas foi por conta da internet também. Por conta do movimento da internet que a lei passou. Porque ela estava travada antes. E aí, com o vídeo do Felca, conseguiu ser aprovado. Essa mobilização em massa da população ajuda algumas coisas a acontecer mais rápido do que deveriam. Acabou de sair, inclusive, né, a decisão do Ítalo ali, né, que eles vão recorrer agora. Foi realmente, assim, surreal o movimento que aconteceu. Eu não sabia que existia esse movimento todo, assim, antes de explodir, antes do vídeo do Felca e tudo mais. É uma coisa muito insana o que está acontecendo. E, hoje em dia, a principal questão que você lida com os seus clientes é de remoção de conteúdo, restrição de conta? Quais são os problemas mais comuns que as pessoas enfrentam, que te procuram? A gente tem duas atuações principais. Processando plataforma, né? Então, 90% dos meus processos é contra o Instagram, principalmente. Tem alguns contra o TikTok e Google também. Para retirada de restrições, retomada de alcance, retomada de conta, né? Reativação de conta. WhatsApp banido tem acontecido muito também, então recuperar essas contas. Identificação de fake acontece bastante, né? Eu não trabalho muito com a parte criminal, mas tem muito barraco, né? Manda mensagem, traiu um, traiu o outro, eu quero descobrir. Então, a gente trabalha com essa identificação de fakes, tudo pela justiça, tudo lícito, né? E a remoção de conteúdo também, dentro da parte de processos. Agora, falando de criadores, essa assessoria em contratos, né? O contrato é bem importante. Uso indevido de imagem, às vezes, porque não tem um contrato bem feito, acaba gerando um processo também. Agora, a gente tem os deepfakes, então tem acontecido muito com os criadores
faz lá um deepfake anunciando um golpe, e aí os seguidores começam a mandar mensagem, meu, você tá anunciando, eu comprei e não chegou, e aí chega pra gente também fazer essa gestão de crise, né? Porque muitas vezes, se o criador é grande, vira um caos mesmo. É um monte de mensagem e o criador ali, ele fica um pouco preocupado, né? Tem que abrir BO? Não tem? Então, a gente presta essa assessoria também. E sobre questões mais voltadas para transações comerciais, porque agora a gente está começando com o TikTok Shop. E assim, tá uma avalanche esse movimento. Parece quando começou o Uber no Brasil, que muitas pessoas que tinham um tempo ali, gostariam de ter uma renda extra e tal. O TikTok Shop, ele tá nessa seara por enquanto. E eu acredito que vai acontecer muita coisa ainda. Não recebi o produto, o TikTok não paga minha comissão, não sei o quê. Você já tá vendo alguma coisa? Vocês estão se preparando para algo? Ou é uma pergunta nada a ver isso? Não, tem tudo a ver. O primeiro problema que a gente já está enfrentando é a falta de sinalização de publi, né? Então teve uma polêmica, teve até um player grande que fez um post sobre isso, e aí muitos afiliados e o pessoal começou a me perguntar, eu tenho que sinalizar publi? Eu não tenho? Porque em regra, você está divulgando, você está ali para ganhar comissão e não está sinalizando que é isso, você tá falando como se fosse um vídeo natural. E isso começou a acontecer, o Conar não tá nem vendo, nem sabe o que é TikTok Shop, né? E aí as coisas estão começando a acontecer agora. Por quê? As pessoas começaram, por conta desse vídeo que viralizou, desse post carrossel que viralizou também, a perguntar e procurar, né? Mas a gente tem essa questão de toda o compliance que a gente chama, né? De você avisar, de ter uma publicidade transparente, seguir as recomendações, porque o Conar, ele não tem poder de polícia, só que ele pode notificar o Ministério Público e aí sim virar um processo, né? E um outro ponto também é a desmonetização do TikTok Shop. Então o cara tá lá fazendo 2, 3, 4, 5, 10 mil reais por dia e o TikTok desmonetiza por algum motivo. Aí a gente entra processando o TikTok, né, pra poder também voltar ali, pede lucros cessantes, o que deixou de ganhar e tal. Então a gente já tá com alguns processos nesse sentido. Ainda não tenho sentença, porque é muito recente, mas a gente já ingressou. E você sente uma diferença de postura? Porque assim, para mim, são planetas completamente diferentes. Uma Big Tech americana e uma Big Tech chinesa no Brasil. Eles têm diferentes posturas nos processos, nas medidas, nos termos de uso? Assim, o que você sente? Aí eu vou te contar uma coisa engraçada. É o mesmo escritório de advocacia, que já tem tá? de todos eles. A mesma e do TikTok. Eu queria essa conta. É o mesmo escritório. Mas a gente vê na defesa processual diferenças. Tá? Então deve ser alguma direção lá dentro, né? A gente vê. O TikTok, ele se preocupa mais em justificar. O Google, ele traz provas, né? Então, o TikTok e Google costuma ser uma defesa melhor e tudo mais. Instagram, pode falar isso aqui, gente? A Meta é terrível. As defesas do Instagram, tudo genérico. Até recentemente, eles começaram a tentar melhorar. Depende com que advogado que cai. Mas, em regra, era tudo genérico, não juntava nenhuma prova. Por isso que, inclusive, a gente ganhava todos os processos. Porque acho que o volume era tão grande e eles foram pegos mesmo nesse movimento que não dava conta, né? Então, a gente vê isso. Em relação a termos de uso, a gente vê muito mais abusividades na Meta também, não necessariamente refletida nos termos de uso, mas na prática. Tanto é que eu tenho muito mais processo contra o grupo Meta do que contra TikTok e Google. Tem também, mas são casos mais isolados. E tem empresas que nunca dão problema, né? Que a gente consegue resolver no administrativo. Então, o Microsoft é uma delas. Resolve tranquilamente, difícil precisar processar. Então, depende do caso. São gerações e naturezas de operação diferentes, assim, né? Uma Microsoft de uma Meta. Mas eu acho que também a gente tende a achar, ouvindo você aqui, de que os problemas são muito relacionados a contas de influenciadores apenas, de profissionais liberais que criam conteúdo. Mas a Meta também tem um contingente gigantesco de pessoas que utiliza o gerenciador de anúncio. E tem muito, muito, muito problema. É assim, todo mundo tem uma história terrível com o gerenciador de anúncio da Meta. Isso está completamente conectado aos negócios, né? Quando a gente fala em grupo Meta, a gente entra também para recuperar contas de gerenciador de anúncios, tá? Dentro disso, WhatsApp, Instagram, BM. O que acontece é que dependendo do tamanho da conta, é o único tipo de caso que eles prestam algum suporte, né? Então, dependendo se a pessoa investe bastante, se a empresa investe bastante, a gente consegue algum tipo de contato. Às vezes, a própria empresa já tem ali o contato de algum gerente da Meta, eles têm empresas, né, que fazem essa assessoria homologadas por eles mesmos, sabe? Que realmente fazem esse suporte. Então, não é um chamado jurídico, mas tem um canal de conversa. Às vezes é um problema com pagamento, alguma coisa assim. Agora, quando por exemplo, a nicho black, dependendo do que está anunciando realmente,
Chega pra mim, eu falo, olha, não tem como eu apresentar isso pro juiz. Porque entendeu? o cara tava Porque fazendo o juiz algum vai anúncio olhar. absurdo e ele quer uma proteção? Aí quando chega isso, eu falo, cara, não dá, não tem condição, né? Eu cheguei a trabalhar para casa de apostas bem antes da regulamentação. Uma conta de anúncios que tinha sido desativada da casa de apostas sem regulamentação. E aí foi uma briga, a gente conseguiu resolver, mas foi uma briga. Então tem, né, o chamado nicho aí black e tal. E aí eu sou advogada, eu falo, gente, eu não tenho um mercado de quem resolve legal e tal. Eu sou escritório de advocacia, não tem como, né? E tem algum caso muito icônico, assim, que te marcou muito em todos os trabalhos que você tem feito com diferentes influenciadores, com mães que trabalham no nicho de maternidade e tal? Tem algo que você fala, meu, isso aqui foi muito diferente de tudo que eu já vi? Cara, tem um monte diferente, né? Mas tem um caso que me marcou, principalmente porque foi no começo, foi um caso grande e eu tava começando a produzir conteúdo. No início de 2023 foi quando o jogo começou a virar mesmo pra mim, porque até então eu tinha atendido, né? E aí eu peguei um caso, chegou uma vítima pra mim de uma influenciadora. Até então eu era uma vítima de uma influenciadora. Ela comprou um curso de uma influenciadora, tá? O papo era esse. Aí daqui a pouco ela me indica outra vítima, Aí começa a chegar um monte de vítima dessa tal influenciadora, com 100 mil seguidores. Aí começa a chegar um monte de vítima. Eu, caramba, como assim? Eu nem tinha estrutura para atender, eu era sozinha, né? Eu era advogada autônoma. E aí, vendo mais a fundo, por que essa influenciadora golpista, vamos falar assim porque já tá no criminal, né? Então a gente pode falar, essa influenciadora golpista, ela conseguiu enganar tanta gente, porque várias outras divulgaram ela falando que era amiga. Então, várias falavam assim, segue a minha amiga porque ela quer chegar a tantos mil seguidores, ela é minha amiga e tal. Essa influenciadora pagou todas essas, e aí aqui é só nome grande, grande mesmo, pra divulgar ela. Aí as pessoas falam assim, ela é amiga da fulana, vou seguir e vou comprar. Ela é amiga da fulana, vou seguir e vou comprar. No final das contas, eu peguei todas essas vítimas de minhas clientes e fui notificar todas as influenciadoras. Nossa. Aí você imagina o auê. E na época eu falava assim, gente, eu quero ser advogada de influenciadora, eu vou brigar com todas, né? E era só gente grande. Aí chegava uns escritório grande também, que já tinha e tal. E aí a briga foi boa. A gente fez até um movimento meio off do judiciário, do tipo, pegar jornais para divulgar, para fazer, né, um caminho ali, porque eram mais de 100 vítimas dessa mulher. Eram valores muito altos, tipo 100, 150 mil reais. Comprava o curso, aí depois ela vendia uma consultoria, uma assessoria, e aí ia indo, sabe? Foi um negócio bem, bem louco, assim. E como foi mais no início da minha carreira, né, eu falei, gente, o que é isso aqui? Esse tanto de vítima, esse tanto de influenciadora, o que eu vou fazer? Mas deu certo. Eu conversei com advogados de outras vítimas também, e aí a gente foi chegando ali numa solução. No final ela foi presa, né? Essa foi presa. De tanto vender, era o quê? Curso de, tipo, crescer nas redes sociais? Tipo isso, só que ela caiu em estelionato, né? Porque ela já estava fazendo, já premeditado. Não foi uma simples não entrega, entende? Foi algo que ela estava já arquitetando. Mas o grande ponto foi que essas influenciadoras começavam assim, mas ela é minha amiga, eu não fui paga para divulgar. E aí a gente foi apertando, falando assim, ó, você tá descumprindo a lei, o CONAR e tal. E como o guia do CONAR era bem recente, elas não sabiam ainda, não tinha muito, não se falava muito disso, né? E aí os advogados também não sabiam instruir muito bem, e aí foi uma construção ali de caso, assim, foi bem legal. Bem legal, né? Eu achei incrível, quero muito saber o nome. E você citou também que uma das razões pelas quais você atua é recuperação de alcance. Na hora que você falou isso, peraí, então a gente tem fatos para dizer que o shadow ban realmente existe? Ele realmente existe, porque tem uma diferença, né? Quando você está com restrições na conta ali, amarelinho, no status da conta, por exemplo, no Instagram, aí você fala, beleza, tem uma restrição real. Só que tem o shadow ban que ninguém vê. Você vai pesquisar ali, o nome não aparece. Então, a gente faz toda essa colheita e entra com o processo. Eu já tenho várias decisões favoráveis que o juiz entendeu e mandou retirar. E eles nunca explicam a razão, porque você falou que as decisões são genéricas, mas nunca dá para saber exatamente o que foi que ocasionou aquilo? Então, até o final do ano passado, eles estavam extremamente genéricos nas alegações. Violou diretrizes, ou removeu por conta daquele vídeo, removeu e tal. Eles nunca justificam muito. A partir desse ano, eles estão com essa novidade agora de juntar, às vezes, eles reativam a conta, por exemplo, foi desativada, só para juntar os stories e mostrar o que o influenciador postou. Então, caso de renda extra tem acontecido muito. Teve polêmica, aquelas coisas de acho que salário maternidade, teve salário vários maternidade? clientes disso.
divulgando que você tinha direito a salário maternidade, você ia ganhar um dinheiro e tal, e era ilegal. Ou renda extra, tipo, faça esse curso, você vai ganhar 4 mil, 5 mil por mês, afirmando isso, não pode. Então, a Meta começou a pegar pesado nisso, e eles juntando provas. Medicamento falso também, né, com essa onda de medicamento. Encapsulado, muito, né? porque você não pode vender nenhum tipo de solução mágica, né, isso os juízes não aceitam. Uma outra coisa também, réplica, acontece muito de bolsa, de tênis, e aí eles juntam. Teve um caso meu, inclusive esse ano, que eles entraram em contato com a loja para simular a venda e mostrar que estavam vendendo tal produto. E aí foi denúncia da própria marca. Já tomei denúncia da Stanley, da Vans, da Louis Vuitton. Aí eu falo, gente, eu vou brigar com eles, aí Você é a inimiga número 1 de todas as influenciadoras e de todas as marcas, né? Aí ferrou, né? Mas a gente vê esse movimento. Acho que porque eles começaram a pagar muita indenização, né? Então, acho que eles estão começando a ver que eles vão ter que se justificar, senão eles só vão perder processo. Tanto que até hoje, mais de 300 processos que eu tenho, a gente perdeu só 5. Então, assim... Uau, que resultado, claro, eu sou né? de escritório, mas é uma taxa muito alta, porque eles são muito ruins mesmo. Ou às vezes essas empresas já têm um custo provisionado para pagar esse tipo de coisa, porque eles são tão bilionários, Daniela, tipo... Que não faz diferença, né? Custo jurídico Brasil. Ah, tá bom. Com certeza, André, não tenho dúvida. Porque eles até fazem acordo às vezes, e aí a gente já sabe até a margem do acordo que eles chegam. Então, com certeza deve ter uma cota ali, né, do que pode perder. E uma pergunta assim, que vai do seu profissional ao seu pessoal. Hoje, você é mãe e você lida com uma questão super sensível, que é o direito nas redes sociais. Acho que essa semana, né, o Mark Zuckerberg está ali depondo ali para o governo americano sobre uma ação que foi movida pelo governo contra ele, dizendo que os malefícios que as redes sociais causam e como ele é o responsável, né? Como que você vê isso tudo? Porque existe uma parte do debate público que fala que, cara, tá bom, as redes sociais existem, mas os pais tem uma responsabilidade ali do quanto libera o filho para utilizar e tal. A gente sabe como é difícil isso, mas tem também uma rede social que ela foi, na minha visão pelo menos, arquitetada desde o dia 1 para viciar usuários. Para mim, a rede social, eu trabalho com isso, você trabalha com isso, e a gente... sabe que é, de certa forma, uma arquitetura da inveja, a arquitetura do ódio, a arquitetura da comparação e de explodir seu cérebro em neurotransmissores o tempo inteiro, né? Não, e a rede social, ela foi feita, isso não é da minha cabeça, tá, gente? Realmente tem relatos de pessoas que trabalharam lá, com base nos jogos de cassino, na roleta. Você fica girando pra ver se vai ganhar alguma coisa, assistindo o próximo vídeo. E aí tem as recompensas, o like, o comentário, né? Então ela realmente teve essa arquitetura, como você falou. E aí, quando a gente tá falando de criança e adolescente, é muito prejudicial, né? O que eu acho sobre isso? Eu acho que tem 2 pontos importantes. O primeiro é que a gente foi digitalizado, né, antes de ser alfabetizado digitalmente. Eu falo porque eu, como mãe, por exemplo, eu tive que ter conversas com a minha mãe, com a minha sogra, as avós, falando do porquê não pode dar YouTube, porque que é melhor dar um filme pra ela na TV, se quiser dar um desenho. Eu não sou radical, não pode ver desenho, lógico que não. Mas eu não quero ela no YouTube assistindo conteúdo que não tem curadoria, que não tem nada. Aí você tem que explicar que o YouTube Kids também não adianta nada, porque também não tem curadoria, né? E aí são gerações mais velhas, né, ali nos 60 anos, que não vem problema, porque não tem essa educação digital, né? E aí a mesma coisa, você vê adolescentes que foram criados por essas mães também, né, talvez um pouquinho mais jovens, com acesso irrestrito ao TikTok, porque tudo foi muito rápido, né? O TikTok é um pouco mais recente, mas tinha o Snapchat, né? E aí tinha... tudo foi muito rápido, e aí a gente não tinha informação do quão mal isso fazia, né? Então, jogar só na conta dos pais, eu acho muito injusto, sabe? Falando como mãe. Mas também, como mãe, a gente tem que ponderar que hoje a gente já tem conhecimento. É claro que eu, no auge dos meus privilégios, inclusive de trabalhar com isso, né? Mas a gente precisa levar esse conhecimento. É até um trabalho que eu gosto muito de fazer nas redes sociais. Eu falo de criança e adolescente, eu não trabalho tanto com isso, né? Mas eu falo muito disso, eu não coloco o rosto da minha filha lá para as pessoas se conscientizarem, para as pessoas olharem de exemplo. Eu falo, eu divido a minha maternidade, eu falo, é difícil mesmo, às vezes, né, a gente quer dar o desenho, porque a gente tá cansada, a gente trabalhou o dia inteiro, mas existem formas melhores de dar o desenho do que a rede social, né, justamente por isso, de você ficar rodando, de você não ter a concentração, mas são fatores médicos mesmo, né, da criança não desenvolver ali a concentração, o raciocínio que ela precisa.
Então, eu acho que existe um papel dos dois. Eu acho que o ECA Digital veio, como eu falei, para ajudar bastante isso. Precisa dessa regulação, precisa do papel das plataformas, mas o ECA também traz a responsabilidade da família. Só que a gente está numa... Aí eu vou falar um pouco mais polêmico, mas acho que minha função aqui. A gente está numa realidade do Brasil em que não adianta você colocar ali para mãe aprovar o filho usar. A mãe de classe mais baixa, ela não tem a educação necessária, o conhecimento necessário, ela vai aprovar e vai deixar ele usar o que quiser. As crianças têm acesso a conteúdo inadequado na rua, não é no TikTok só, né? A músicas indevidas na rua. Então, é muito difícil, na realidade do Brasil, a gente falar disso. A gente precisa realmente que as plataformas façam algo para tentar mitigar, porque é fácil a gente falar no auge dos privilégios da classe média, classe alta, eu ponho babau, eu tenho as avós, eu tenho 2 avós, eu tenho o pai presente, então é lógico que é mais fácil para mim, né? Agora, e para as pessoas que não têm rede de apoio, para as mães solo que trabalham o dia inteiro e a criança fica com o celular para a mãe poder trabalhar, né? Então, eu não consigo jogar só na conta das mães e dos pais, sabe? Eu acho que é um pouco cruel. E eu, sinceramente, conhecendo tudo que eu já vi por aí de redes sociais, eu não tenho, Daniela, a menor ideia do que a plataforma pode fazer, de fato, porque é um negócio tão difícil de controlar isso em questões de funcionalidades e tal, que tem muita coisa que passa nos filtros das plataformas, depois eles têm problemas, né? A gente teve em 2015 um problema muito grande com os anunciantes no YouTube, que o Wall Street Journal endereçou o PewDiePie, que era um dos maiores youtubers do mundo na época, né? De conteúdo sensível sendo exposto ao lado de publicidade da Pepsi, da Coca-Cola e tudo mais. Então, a gente percebe que, por mais que essas plataformas sejam gigantes, ultra poderosas e tal, parece que tem muita coisa que ainda passa. Aí fica aquela coisa, será que eles deixam passar por causa do custo de operação, de fazer tudo certinho? Ou será que são coisas que saem completamente do controle deles, né? Porque eles lucram mais se viraliza mais, né? E se tem mais assiduidade. Então, não é interessante, por exemplo, uma das propostas do ECA Digital é que não seja por interesse, né? Ali o TikTok, por exemplo, e seja assim por ordem cronológica, como era antes. Só que pensa que o tempo de retenção de tela diminui drasticamente. Agora, eu preciso ser justa, né? O YouTube, o Google, ele faz um controle muito melhor, tá? Em relação, pelo menos, a temas mais pesados. Sim. O YouTube faz e o Instagram também faz. Então, por exemplo, no Nudez, eu tenho clientes de vazar conteúdo. Alguém tem a foto dela sem roupa, o cara vai lá e vaza e ameaça, enfim, a gente tem muitos casos assim. E aí o Instagram remove na hora. Agora, o TikTok é um problema. Nesse caso, em específico, o TikTok é tudo muito mais liberado. A gente não tá falando de outras aqui, né? Telegram, enfim, que aí é um show de horror. Twitter, o X, né? Que não tem censura nenhuma, né? Não. Aí é outra coisa. Mas o TikTok costuma liberar muito, né? Principalmente nesse tema de crianças e adolescentes. Perfis só de meninas dançando com roupa de escola, que você vê ali claramente que tem uma rede criminosa por trás, Sim. sabe? E aí é coisa muito mais pesada, realmente, que vai parar em Deep Web, esses papos outros que a gente nem precisa entrar. Exato. Não, e o mais engraçado é que o TikTok, e assim, gente, eu falo isso como alguém que usa o TikTok mais do que qualquer outra rede social, que dedica o meu tempo muito mais no TikTok por acreditar que é muito o futuro das plataformas, né? Para mim, de certa forma, o Instagram tá virando um pouco o Facebook e o TikTok tá tomando o lugar do Instagram, mas a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. Mas se você conversa com pessoas... Antes de ontem eu estava com uma pessoa que morou 9 anos na China. E ela tem filho pequeno e tal. E ela falando como o TikTok versão chinesa é perfeito. Só tem conteúdo educacional, não tem sexualização. É tudo lindo, maravilhoso. Porque lá o negócio é muito sério. E aí a impressão que eu tenho é que assim... pra gente aqui tudo certinho, pro resto do mundo, vai, vicia todo mundo, é isso aí. Porque o que o algoritmo do TikTok fez foi transformar a equação de todas as redes sociais. O YouTube Shorts passou a existir por causa disso, o Instagram Reels e um algoritmo muito mais viciante, né? Então... A gente vê essa ascensão do TikTok vem de uma engenharia social, uma engenharia de algoritmo que... Cara, falando sem papas na língua, é muito mais agressivo, basicamente, para o cérebro, né?
E eu acho que essa junção também, não só de rede social, mas de fonte de busca, né? Do TikTok substituir ali, por exemplo, o Google, das pessoas buscarem lá. Então você fica lá muito mais tempo. Hoje eu mesmo, eu tenho 30 anos e eu busco no TikTok, o que já é um padrão de comportamento, né, das mais jovens, mas que já tá vindo pra gente também. A gente já vê a informação porque é de creators, é aquele vídeo mais dinâmico, que mostra mais, muito melhor do que no Google, né? Então isso faz você ficar mais tempo também na rede. Eu também acredito que o TikTok é tendência, assim, eu gosto bastante, até uma preocupação minha com o Instagram, mas eu tenho um ponto aqui, que não é tão de direito, mas eu vou falar. Eu acredito que no Instagram as pessoas acompanham pela mesma experiência que eu tenho, viu? Visto a minha conversão, assim, em escritório e escola, as pessoas acompanham mais a Dani, a pessoa, e no TikTok é mais o que eu tô falando. Então, no Instagram, eu conto a novela da minha vida, eu posso só contar algo da minha filha, eles já sabem todo o histórico da minha filha, né? No TikTok não, eu sinto, e essa é a minha dificuldade, eu sinto que eu sempre preciso trazer algo novo, assim. Você falou pra mim, essa é a melhor leitura que alguém pode ter da diferença entre o Instagram, entre a rede social antes e depois do TikTok. Porque antes, até mesmo você pensar YouTube, a gente abria o YouTube e digitava Cauê Moura, Kéfera, né? Sei lá, os nossos YouTubers favoritos da época, né, perfeita das redes sociais, ou da época original, sei lá, da nossa geração, né? Agora pode ser que para muita gente seja bem melhor. Mas a gente, depois que veio o TikTok, a gente passou para uma geração onde o conteúdo é maior do que a pessoa. Então, se vocês abrirem aí, por exemplo, a DM de vocês, do Instagram, do TikTok, a gente está compartilhando vídeos de pessoas que a gente nem sabe o nome. Ah, porque mostrou tal receita aqui, não sei o quê. Então, a rede social... E confiando super, né? E às vezes até divulgando alguma fake news sem a gente nem saber, né? Que todo mundo já deve ter divulgado, passado para frente um vídeo de IA que nem sabia que era IA, por exemplo, né? E outras coisas. Mas... E isso coloca os criadores de conteúdo numa posição mais vulnerável do que antes. Porque antes você criava uma fidelidade com a sua comunidade e você podia até depender um pouco menos do algoritmo. Hoje está todo mundo lutando todos os dias a cada conteúdo por atenção. Então não importa se você tem 100 mil seguidores, 200 mil, 1 milhão de seguidores. Se seu vídeo não é performático, não explode a mente das pessoas e tudo mais, ele não vai ser distribuído para a sua base porque a sua base não importa mais. Então eles vão mudando essas equações o tempo inteiro para não só fazer as pessoas ficarem o máximo de tempo possível, com um algoritmo muito com base no interesse, mas fazer os criadores de conteúdo criar cada vez mais conteúdo, e mais conteúdo, e mais conteúdo. E aí daqui a pouco eu não sei, Dani, se você vai ter algum processo de burnout contra as redes sociais. É um bom ponto. Você sabe que a gente tem já discussões do direito à desconexão, né? Essa é uma discussão da justiça trabalhista. Por quê? Porque antes, não tem a ver tanto com redes sociais, mas tem com o WhatsApp, né? Vamos falar assim. Antes você saía do seu emprego CLT, 6 da tarde, tchau, estou indo para casa. Você não era acessado. E hoje a gente pode ser acessado o tempo inteiro, né? Por todas as redes. Seu chefe pode te mandar um direct, sim, né? Não só o WhatsApp. Então, existe esse direito à desconexão. E aí, porque existe essa pressão. Pô, meu chefe mandou 10 da noite, eu não vou responder só no dia seguinte. E aí, o imediatismo das redes sociais tem gerado esse problema, né? Então, já são discussões reais na justiça trabalhista. Do tipo assim, meu chefe fica mandando fora de horário, isso configura hora extra, não configura, né? Então a gente já tá começando a ver essas outras questões também por conta desse grande fenômeno. Porque até o e-mail, né? O e-mail tinha um tempo razoável de resposta. Hoje é uma loucura, né? Eu falo assim, eu falando um pouco de vida pessoal, até não só profissional, mas é uma loucura. As pessoas mandam mensagem, elas esperam que você responda ali. Ou manda um e-mail e manda o WhatsApp pra te avisar que mandou um e-mail, pra você olhar mais rápido o e-mail. Não, eu acho insano, assim. Eu falo, gente, calma, pra eu conseguir trabalhar, eu não tenho como ficar o tempo inteiro respondendo WhatsApp, sabe? Eu preciso fazer documento, preciso fazer reunião. Não, total. Pra gente trazer aqui algumas recomendações, eu fiz um vídeo recentemente que teve uma certa repercussão sobre o quanto você deveria compartilhar da sua vida pessoal nas redes sociais. Aí eu usei, até para ser um pouco mais polêmico, né, para esse mundo mais performático das redes sociais, o caso do João Adib e a esposa dele, que eles estavam divulgando muito a obra da casa deles, e aí os vizinhos utilizaram os conteúdos que eles estavam divulgando para embargar a obra deles, né, que estavam incomodando e tudo mais. E aí eu trouxe alguns pontos e eu me surpreendi, Dani, como as pessoas acharam aquilo relevante, porque às vezes um conteúdo que eu olho e falo,
mas será que as pessoas querem tanto saber regrinha do que elas podem ou não fazer nas redes sociais? E aí eu percebi pelos comentários de como que isso é um assunto super relevante, porque as pessoas perderam completamente a noção e elas estão colocando aonde elas vão, em todos os lugares, divulgando a rotina delas, a planta da casa delas, tudo. Estão dando de bandeja, assim, isso para pessoas mal intencionadas, né? Você tem uma opinião, uma cartilha, alguma coisa que você instrui as pessoas normalmente, com base em tudo que você vê por aí, sendo uma profissional da área? E isso é muito desafiador para quem produz conteúdo, né? Eu falo porque eu também produzo, eu também mostro a minha rotina sem tentar deixar vestígios. Então é muito difícil você passar o dia inteiro compartilhando, ali estando, sem tornar aquilo perigoso. Inclusive, até um dos meus posts do Instagram, que trouxe uns 10 mil seguidores, foi falando o que você não deve postar nas redes sociais. E eu falava coisas tão básicas e as pessoas ficaram, caramba, como assim? Então vai desde você não postar a placa do seu carro, né? Por quê? Porque não tem necessidade da pessoa saber o seu nome, a placa do seu carro. A mesma coisa, o seu nome completo. Não precisa, deixa só o nome e o sobrenome. Ah, Dani, mas se eu jogar no Google... Calma, vamos minimizar, né? Então, a gente vai sempre pensando em minimizar riscos. Uniforme do filho. Gente, uniforme do filho, que você vê de gente postando. Porta da escola, influenciadora fazendo publicidade. Tudo bem que você ganha matrícula, mas será que é uma boa ideia? Né? Saberem onde seu filho... pergunta em absolutamente tudo, né? Não, porque eu tenho cliente que é assim, e aí a gente já discutiu sobre isso. Eu falei, olha, é sua escolha. A mesma coisa, a criança na piscina, a criança comendo banana, chupando sorvete. A gente acha que não tem maldade, só que isso é material. E hoje com deepfake, então, é extremamente perigoso. E a gente já tem casos reais, casos criminais, às vezes não tá tão longe. Mas é um namorado, um ex-namorado que tá vendo, sabe que a menina vai estar lá. Eu tive um caso aqui no escritório, a gente tem muito... Caso comigo, viu? A gente tem muito golpe do falso advogado, né? É um fenômeno no Brasil inteiro. Então, os golpistas vão lá, eles pegam os processos que são públicos, entram em contato com os clientes. E o que aconteceu? Eu, por ter um volume grande de processos, por trabalhar com criadores grandes, eventualmente acontece comigo, tipo toda semana. E aí, teve um caso, um específico, e são várias quadrilhas, enfim, aí a gente vai resolvendo, mas teve um caso específico que ele entrou em contato com um cliente mensalista meu, que é um jornalista grande, e aí ele começou a falar coisas do meu dia a dia pra ele. Então eu tinha, nesse mesmo dia, postado um stories falando que eu tinha feito uma reunião, buscado minha filha na escola e tinha emagrecido. Eu tinha comentado que eu tinha emagrecido X quilos e tal. Ele comentou isso com o meu cliente. Pra gerar um rapport, assim, uma super personalização. E olha que eu tomo cuidado, mas ele usou isso, aí você pensa, na cabeça do cliente, ela tá, né, lógico que é ela, né? E aí você começa a entrar numa e fala assim, caramba, então dentro dos meus stories tem quantas visualizações? Não são tantas assim. Tem alguém olhando isso para aplicar golpes. E aí você começa a ficar muito preocupado. Então são coisas que às vezes no dia a dia... E aqui eu tô dando uma experiência não de advogada, de criadora de conteúdo. Que a gente tem que tomar cuidado, sabe? E aí, lógico, alertar os clientes e tudo mais, porque isso, obviamente, são coisas genéricas, mas, não falar bairro que você mora. Então, por exemplo, a minha OAB, se você entra no site, você consegue ver de onde é a minha OAB. Eu troquei o endereço da minha OAB para não ser no bairro da minha casa. Tudo bem, eu moro em São Paulo, é grande, não tem como achar. Mas são coisas que você vai ali tomando cuidado, porque os processos públicos mesmo. Se eu coloco uma procuração minha com cliente de um endereço meu, qualquer pessoa pode saber, né? Então são coisas que acontecem. Teve um dia, inclusive, também comigo, que por ter essa visibilidade na internet, eu tava entrando na porta da minha casa e aí eu ouço uma mulher falando, doutora Daniela, na porta da minha casa. E eu nunca venho a pé. Foi um dia que eu deixei minha filha na escola e fui comer um pastel na feira e voltei a pé. E eu sempre tô de carro, eu tomo cuidado, eu presto em segurança. Porque são coisas que você precisa investir. Por exemplo, eu vou dar uma palestra presencial, eu vou com segurança. Por quê? Porque eu tô avisando no meu Instagram que eu vou estar lá, né? Então, assim, são coisas que, obviamente, você tem que entender o que faz sentido pra você. Mas, enfim, essa mulher chegou na porta da minha casa. Porque ela tinha ido fuçado, chegou num outro endereço do meu CNPJ e lá ela perguntou onde eu morava. E alguém lá, que não estava instruído, ela falou que era minha cliente, precisava falar comigo. Não era nada de perigoso, era realmente uma pessoa querendo ser minha cliente. Só que você pensa, loucura. Meu Deus, né? Mas fala no WhatsApp, né? Uau. E aí você pensa também, isso cai em Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que essas pessoas lá do prédio comercial, que é o endereço fiscal, não podem passar o meu endereço. E são coisas que, as pessoas nem sabem, sim. Né? O executivo, o CEO da empresa, ele mora lá no Alphaville, no bloco e tal. Tipo assim, gente.
Não, sem noção, mas acontece, né? E são golpes que eram reais. Lembra quando a gente era criança mesmo, que a gente é mais velho? Ligavam pra falar, tô com seu filho, aí aparecia uma criança no fundo, mãe, não sei o quê. Só mudou pra internet. Então, a gente primeiro tem que estar sempre atrás, com o pé atrás, né, do que tá acontecendo. E o que você olhar e falar assim, gente, será que eu queria que um bandido olhasse esses stories? Então eu não vou fazer. Será que eu queria que um bandido olhasse esses reels? Então eu não vou fazer. Essa frase né? é boa, Sempre então o protocolo será que eu queria que um bandido olhasse isso nas minhas redes sociais? tudo isso pra esse protocolo, né? Mas acho que é o que faz sentido, sabe? Eu falo isso pra também o que você vai postar. Você gostaria que seu filho de 4 anos, ele pode ver isso? Ele pode ter acesso a esse conteúdo? Então não posso, né? Então eu sempre vou por essa linha. Mas é basicamente pensar mesmo, é refletir. Total. Eu passei por uma situação faz, sei lá, acho que uns 2 meses, que eu fui pegar um delivery em casa, aí chegou o motoboy, ele olhou pra mim e falou, você não é aquele cara do TikTok? E aí na hora da surpresa eu falei, sim. Aí depois eu entrei, por que eu falei? Eu poderia falar que não, né? Delivery também, vem o seu endereço ali, né? Então, toda vez que você vai postar uma foto, alguma coisa, às vezes pode aparecer um endereço. A gente vê umas criadoras, uns criadores fazendo umas coisas, você olha e fala, gente, pelo amor de Deus. É bom senso mesmo, é dar uma olhada e falar, isso pode estar na mão de um bandido? Não pode, tem que entender que é público, né? A sua rede social, ela é pública, e a gente acha, não vai acontecer comigo, mas acontece todos os dias. E, Dani, momento jabá. Conta tudo o que você faz, o que você vende aí, o que você tem de infoproduto, tudo. Conta pra gente. É mais voltado para o B2C ou B2B? Como é que é o seu ecossistema? Eu trabalho mais com... trabalho com empresas, mas são empresas pequenas, né? Então, a influenciadora, que é uma empresa, agências de marketing, mentoras, eu trabalho bastante. Então, a gente faz, como eu falei, essa estruturação toda, jurídica, esse consultivo. Hoje não sou só eu no escritório, né? Então, a gente tem áreas. Então, contratos, uso de imagem, contrato com marca, publicidade, a gente atende no formato mensal. E também todo tipo de problema com plataforma. Às vezes, não só com essas redes sociais. A gente tem processo contra Mercado Livre também, né? E-commerce, Shopee, algumas questões assim. Então, basicamente, dentro desse mundo digital, a gente foi crescendo nossa atuação, né? Qualquer problema para pessoas que vivem do digital, a gente resolve. E tem um nicho que você atua mais forte hoje em dia nessa parte de negócios digitais? Influenciadoras e infoprodutoras é o que eu mais atendo. E-commerce, então, assim. Empresária digital, aquela pessoa que está crescendo, que ainda não tem uma baita estrutura e vira e fala assim, opa, preciso olhar para o jurídico, sabe? Então, a gente atende muito essas pequenas empresas. Eu não trabalho com grandes empresas, até pela minha linguagem. Eu trabalho muito com mães, com jovens, empresárias também, que estão no digital, né? Acabam sendo todas influenciadoras, né? No final das contas. A infoprodutora, a empresária. Então, eu costumo falar que eu trabalho para influenciadoras. Show. E tem alguma coisa importante da gente deixar na descrição aqui, além do seu arroba? Tem algum link importante que algum produto que você está em lançamento de alguma coisa ou é tudo no perpétuo, tá tudo tranquilo? Não, se por acaso tiver alguma advogada, algum advogado, né, que está insatisfeito com a área tradicional, eu convido também a conhecer o direito digital, né? Hoje eu sou professora de pós-graduação, tenho os meus cursos também, mas que não seja comigo, mas procure sobre o direito digital, porque é uma área bem diferente, assim. Eu estava comentando até antes de começar a gravação, eu trabalho da sacada do meu apartamento, né? Então, eu tenho muitas alunas que são mães. É realmente uma área que você faz tudo online, porque os próprios clientes estão online, né? As minhas clientes também não têm escritório físico. Então, é uma área mais leve, assim, mais tranquila, apesar das polêmicas. Perfil de cliente que não gosta de ir no físico, provavelmente, né? Porque são pessoas nativamente digitais, né? Faz sentido, os clientes, né? Eu brinco que a gente toma um cafezinho online. Eles não querem ir no escritório tomar café, não querem me encontrar. Então, não tem necessidade. Às vezes, a gente marca um jantar, alguma coisa, mas muito específico. Você pode trabalhar 100% online. É uma advocacia diferente. Show demais. Para finalizar, Dani, se você pudesse dar um conselho para uma profissional da mesma área, uma advogada que hoje está querendo começar a criar conteúdo e tal, e às vezes está com alguma trava, está com medo, o que você diria para ela? Sem juridiquês, fala a linguagem do seu cliente, né? Se você quer trabalhar com um criador de conteúdo, com uma criadora de conteúdo, você tem que entender o mundo dele, o mundo digital, e falar de forma fácil. Eu acho que até em outras áreas ninguém aguenta advogado chato, né? Esse é o feedback que eu tenho de muitos clientes, assim. Então eu cresci muito meu escritório por facilitar mesmo, por ser menos burocrático o processo. Sensacional. Dani, muito obrigado pela sua presença aqui no Estelares. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão aproveitar muito esse papo. E aí eu posso até perguntar para eles se eles querem um parte 2 com algumas dúvidas específicas depois. Eu achei muito legal. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui com a gente, Dani. Vai ser um prazer. Eu que agradeço o convite, André. Foi demais. Pessoal, vamos encerrando por aqui. E eu vejo vocês na comunidade e em outros lugares pela internet. Tchau, tchau.